quais são as características gerais das plantas, né, independente do grupo? Todas as plantas elas são eucariontes, ou seja, o seu núcleo é organizado, né? Eu tenho um núcleo aí que é envolvido por uma membrana nuclear. As plantas também, elas são autotrófas, ou seja, ela produz seu próprio alimento através do processo da fotossíntese. As plantas são pluricelulares, elas possuem a clorofila A e B, né, que são pigmentos aí para ajudar a realizar a fotossíntese. A reserva energética desses organismos é em forma de amido, que é um polissacarídeo, tá? É diferente dos animais, que tem a reserva energética de glicogênio, tá? Parede celular formada por celulose, que é também um polissacarídeo, tá? E elas evoluem a partir de um embrião, tá? Bom, quais são os grupos vegetais, né, das plantas? As plantas são divididas em 4 grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, se a gente observar aqui o cladograma, a gente vai ver as plantas num olhar evolutivo, né? A planta mais simples, desde a planta mais complexa. Bom, as briófitas, pessoal, elas não possuem vasos condutores, não possuem semente, muito menos flores e frutos. Bom, os vasos condutores vai surgir aqui a partir das pteridófitas, tá? Aí elas vão possuir ali xilema e floema, né? Para condução de seiva bruta e seiva elaborada, tá? Semente, eu só vou ter a partir das gimnospermas, né? A gente até, numa forma mais grosseira, a gente fala que a semente ela é nua, ou seja, ela não é envolvida por fruto. Fruto e flores vai surgir somente nas angiospermas, tá? Então, gimnospermas e angiospermas são plantas com semente. Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas são plantas vasculares, tá? Briófitas e pteridófitas, apesar das briófitas serem vasculares, a gente fala que elas são dependentes direto da água para sua reprodução. Mais para frente a gente vai entender o porquê, tá? Então, as briófitas e as pteridófitas têm muito isso em comum, tá? As duas precisam da água para sua reprodução. Vamos iniciar, então, aqui sobre as briófitas. Então, as briófitas mais conhecidas aí são os musgos, tá? Essas plantas são avasculares, como eu já disse, e justamente por ser avasculares, elas têm um pequeno porte, tá? Elas precisam viver ali em lugares mais úmidos, sombreados. Por quê? Porque, por não ter vasos condutores, a condução de água dentro dela ocorre por osmose, de célula a célula. Então, vai bem devagarzinho, tá? Bom, essa aqui é a estrutura das briófitas, tá? Ela tem a fase de gametófito. Então, essa região aqui, ela é duradoura. É muito difícil você ver uma briófita com seu esporófito em cima. É mais comum você ver o gametófito somente. O gametófito, ele é N, tá? Já o esporófito é 2 N's, mas o esporo é N, ok? Bom, aí eu tenho estruturas aqui que não são, né? São bem simples. Então, eu não tenho uma raiz, eu não tenho um caule, eu não tenho uma folha. Tem estruturas que são semelhantes, tá? Que são bem simples. Rizóide, cauloide e filóide, tá? Como que funciona a reprodução da planta? Então, ela tem aqui a fase duradoura, que é o gametófito, tá? Esse gametófito surge, né? A gente já vê por que surge, né? Tem a parte de esporófito aqui em cima. Na parte de cima, aqui no esporófito, eu tenho a cápsula. A cápsula ela é 2N. Dentro dessa cápsula está ocorrendo o quê? Está ocorrendo meiose, tá? A meiose vai surgir esporos, que, né? O resultado da meiose é N. Esses esporos vão entrar em contato com algum local ali adequado e vai surgir um gametófito. Esse gametófito pode ser tanto masculino quanto feminino, tá?
As briófitas, elas são dioicas, então eu tenho uma planta feminina e uma planta masculina, tá? A planta masculina vai ter o que nela? Anterídeo. E dentro desse anterídeo, eu vou ter gametas que são chamados de anterozoides, tá? Você pode associar ao espermatozoide, que o espermatozoide é um gameta masculino e os anterozoides são os gametas masculinos das briófitas, tá? Isso vai ajudar na prova, pessoal, porque botânica é muito nome, tá? Bom, na planta feminina, nós temos o arquegônio, tá? O arquegônio, dentro dele tem a osfera, que é o gameta feminino. Você pode associar também osfera ao ovócito, né? Que é aí relação à mulher, do gameta feminino, tá? É aí que eu preciso da água. Os anterozoides vão chegar na osfera graças à água, tá? Então, eles vão nadar, nadar, nadar e fecundar aqui a osfera. A partir dessa fecundação, você tem o surgimento do esporófito, tá? Pessoal, pode cair em prova essa estrutura aqui, né? Às vezes, eu já vi isso em prova, e perguntar assim, esse gametófito é masculino ou feminino? É feminino, tá? Se você tem a presença do esporófito, é um gametófito feminino, porque o esporófito, ele nasce a partir aqui, ó, da osfera, que fica paradinha aqui, dentro do arquegônio, tá bom? Bom, então, sobre as briófitas, né, é isso. Agora, o segundo grupo aí, né, são as pteridófitas. As pteridófitas são plantas que já possuem vasos condutores, né, então ela já tem aí uma estatura maior, vamos dizer assim. A mais comum aí é a samambaia, né? Em prova, sempre cai muita reprodução da samambaia, tá? Eu nunca vi prova caindo outro tipo de pteridófita. Essas plantas, elas é muito utilizada para decoração, né? Mas ela também está associada aí à fixação de nitrogênio junto com as bactérias, tá? Em associação com algumas bactérias aí, ela pode ajudar na fixação do nitrogênio, tá? Eu acabei esquecendo de falar que as briófitas, ela ajuda muito também a evitar a erosão do solo e também são bioindicadoras, tá? Então, ela tem uma importância muito grande aí com a proteção do solo. Mas, voltando às pteridófitas, nós temos aqui, né, duas estruturas, né, da planta, a fase esporófito, que é a fase 2Ns, né, e a fase gametófito, que é a fase N da planta, tá? Qual que é mais comum? Diferente das briófitas, onde eu tenho a fase dominante gametófito, nas pteridófitas, a dominante aqui é o esporófito. Tudo bem? Então, indo aí para a reprodução das pteridófitas, nós temos aqui, então, a plantinha, né, na sua fase dominante, que é esporófito. Ela, dentro dela ali, né, na folha dela, aquela região verdinha das pteridófitas, nós temos os soros. Dentro deles tem vários esporângios, e o esporângio, dentro do esporângio, tem os esporos, tá? Esses esporos vão formar aí o prótalo, tá? Esse prótalo, ele é a fase gametófito da planta, ela é N, tá? E aí, essa estrutura aqui eu tenho tanto a parte masculina quanto a parte feminina. Isso ajuda a gente, porque a parte masculina e a feminina das pteridófitas, o nome é igual das briófitas, né? Então, eu tenho aqui os anterídeos, o anterídeo aqui, né? Ele tem vários anterozoides que vão nadar até chegar no arquegônio. E dentro do arquegônio eu tenho a osfera aqui, tá? Que aí vai fecundar, vai formar o zigoto, tá? Então, essa parte é tranquila porque ela é igual das briófitas. Então, os nomes aí nessa parte ajudam a gente. Ocorreu a fecundação, vai surgir um novo esporófito, tá? Sobre o gametófito, aqui, tá? E aí o processo vai voltar, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, briófita e pteridófita
são plantas e ciclos muito tranquilos, assim, né? E os nomes bem parecidos, né? Então, é mais fácil para a gente lembrar. Bom, aí eu vou deixar para vocês aí como lição de casa a página, os exercícios da página 12, tá? Eu acabei colocando 11 e 12, tá, pessoal? Então, deixa aí para vocês. Boa sorte, bons estudos. Boa noite, bom dia. Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Aqui é a professora Vanessa, professora de Biologia do Colégio Império. Hoje vamos dar início à apostila número 2 do Sistema Etapa. E aí vamos iniciar com a frente A, que traz o assunto de botânica, né, e dos grupos vegetais. Bom, quais são as características gerais das plantas, né, independente do grupo? Todas as plantas elas são eucariontes, ou seja, o seu núcleo é organizado, né? Eu tenho um núcleo aí que é envolvido por uma membrana nuclear. As plantas também, elas são autotrófas, ou seja, ela produz seu próprio alimento através do processo da fotossíntese. As plantas são pluricelulares, elas possuem a clorofila A e B, né, que são pigmentos aí para ajudar a realizar a fotossíntese. A reserva energética desses organismos é em forma de amido, que é um polissacarídeo, tá? É diferente dos animais, que tem a reserva energética de glicogênio, tá? Parede celular formado por celulose, que é também um polissacarídeo, tá? E elas evoluem a partir de um embrião, tá? Bom, quais são os grupos vegetais, né, das plantas? As plantas são divididas em 4 grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, se a gente observar aqui o cladograma, a gente vai ver as plantas num olhar evolutivo, né? A planta mais simples desde a planta mais complexa. Bom, as briófitas, pessoal, elas não possuem vasos condutores, não possuem semente, muito menos flores e frutos. Bom, os vasos condutores vai surgir aqui a partir das pteridófitas, tá? Aí elas vão possuir ali xilema e floema, né? Para condução de seiva bruta e seiva elaborada, tá? Semente, eu só vou ter a partir das gimnospermas, né? A gente até, numa forma mais grosseira, a gente fala que a semente ela é nua, ou seja, ela não é envolvida por fruto. Fruto e flores vai surgir somente nas angiospermas, tá? Então, gimnospermas e angiospermas são plantas com semente. Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas são plantas vasculares, tá? Briófitas e pteridófitas, apesar das briófitas serem vasculares, a gente fala que elas são dependentes direto da água para sua reprodução. Mais para frente a gente vai entender o porquê, tá? Então, as briófitas e as pteridófitas têm muito isso em comum, tá? As duas precisam da água para sua reprodução. Vamos iniciar, então, aqui sobre as briófitas. Então, as briófitas mais conhecidas aí são os musgos, tá? Essas plantas são avasculares, como eu já disse, e justamente por ser avasculares, elas têm um pequeno porte, tá? Elas precisam viver ali em lugares mais úmidos, sombreados. Por quê? Porque, por não ter vasos condutores, a condução de água dentro dela ocorre por osmose, de célula a célula. Então, vai bem devagarzinho, tá? Bom, essa aqui é a estrutura das briófitas, tá? Ela tem a fase de gametófito. Então, essa região aqui, ela é duradoura. É muito difícil você ver uma briófita com o seu esporófito em cima. É mais comum você ver o gametófito somente. O gametófito, ele é N, tá? Já o esporófito é 2 Ns. Mas o esporo é N, ok? Bom, aí eu tenho estruturas aqui que não são, né? São bem simples. Então, eu não tenho uma raiz, eu não tenho um caule, eu não tenho uma folha. Tem estruturas que são semelhantes, tá? Que são bem simples. Rizóide, cauloide e filóide, tá?
Como que funciona a reprodução da planta? Então, ela tem aqui a fase duradoura, que é o gametófito, tá? Esse gametófito surge, né? A gente já vê por que surge, né? Tem a parte de esporófito aqui em cima. Na parte de cima, aqui no esporófito, eu tenho a cápsula. A cápsula ela é 2N. Dentro dessa cápsula está ocorrendo o quê? Está ocorrendo meiose, tá? A meiose vai surgir esporos, que, né, o resultado da meiose é N. Esses esporos vão entrar em contato com algum local ali adequado e vai surgir um gametófito. Esse gametófito pode ser tanto masculino quanto feminino, tá? As briófitas, elas são dioicas, então eu tenho uma planta feminina e uma planta masculina, tá? A planta masculina vai ter o que nela? Anterídeo. E dentro desse anterídeo, eu vou ter gametas que são chamados de anterozoides, tá? Você pode associar ao espermatozoide, que o espermatozoide é um gameta masculino e os anterozoides são os gametas masculinos das briófitas, tá? Isso vai ajudar na prova, pessoal, porque botânica é muito nome, tá? Bom, na planta feminina, nós temos o arquegônio, tá? O arquegônio, dentro dele tem a osfera, que é o gameta feminino. Você pode associar também osfera ao ovócito, né? Que é aí relação à mulher, do gameta feminino, tá? É aí que eu preciso da água. Os anterozoides vão chegar na osfera graças à água, tá? Então, eles vão nadar, nadar, nadar e fecundar aqui a osfera. A partir dessa fecundação, você tem o surgimento do esporófito, tá? Pessoal, pode cair em prova essa estrutura aqui, né? Às vezes, eu já vi isso em prova, e perguntar assim, esse gametófito é masculino ou feminino? É feminino, tá? Se você tem a presença do esporófito, é um gametófito feminino, porque o esporófito, ele nasce a partir aqui, ó, da osfera, que fica paradinha aqui, dentro do arquegônio, tá bom? Bom, então, sobre os briófitas, né? É isso. Agora, o segundo grupo aí, né? São as pteridófitas. As pteridófitas são plantas que já possuem vasos condutores, né? Então, ela já tem aí uma estatura maior, vamos dizer assim. A mais comum aí é a samambaia, né? Em prova, sempre cai muita reprodução da samambaia, tá? Eu nunca vi prova caindo outro tipo de pteridófita. Essas plantas, elas é muito utilizada para decoração, né? Mas ela também está associada aí à fixação de nitrogênio junto com as bactérias, tá? Em associação com algumas bactérias aí, ela pode ajudar na fixação do nitrogênio, tá? Eu acabei esquecendo de falar que as briófitas, ela ajuda muito também a evitar a erosão do solo e também são bioindicadoras, tá? Então, ela tem uma importância muito grande aí com a proteção do solo. Mas, voltando às pteridófitas, nós temos aqui, né, duas estruturas, né, da planta, a fase esporófito, que é a fase 2Ns, né, e a fase gametófito, que é a fase N da planta, tá? Qual que é mais comum? Diferente das briófitas, onde eu tenho a fase dominante gametófito, nas pteridófitas, a dominante aqui é o esporófito. Tudo bem? Então, indo aí para a reprodução das pteridófitas, nós temos aqui, então, a plantinha, né, na sua fase dominante, que é esporófito. Ela, dentro dela ali, né, na folha dela, aquela região verdinha das pteridófitas, nós temos os soros. Dentro deles tem vários esporângios, e o esporângio, dentro do esporângio, tem os esporos, tá? Esses esporos vão formar aí o prótalo, tá? Esse prótalo, ele é a fase gametófito da planta, ela é N, tá? E aí, essa estrutura aqui eu tenho tanto a parte masculina quanto a parte feminina. Isso ajuda a gente, porque a parte masculina e a feminina das pteridófitas, o nome é igual das briófitas,
né? Então, eu tenho aqui os anterídeos, o anterídeo aqui, né? Ele tem vários anterosóides que vão nadar até chegar no arquegônio. E dentro do arquegônio eu tenho a osfera aqui, tá? Que aí vai fecundar, vai formar o zigoto, tá? Então, essa parte é tranquila porque ela é igual das briófitas, então os nomes aí nessa parte ajudam a gente. Ocorreu a fecundação, vai surgir um novo esporófito, tá? Sobre o gametófito, aqui, tá? E aí o processo vai voltar, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, briófita e pteridófita são plantas e ciclos muito tranquilos, assim, né? E os nomes bem parecidos, né?